E aí, guardiões do Verde Profundo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Se você está em busca de uma história épica, cheia de magia e com um toque de sabedoria ancestral, você veio ao lugar certo. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na incrível e completa lenda de Alec. O homem que não controlava a natureza, mas era a própria essência dela. Prepare-se para conhecer o guardião. E se você ama esse tipo de conteúdo, já sabe, né? Deixe aquele like carinhoso aqui embaixo e se inscreva para não perder nenhuma das nossas jornadas. Gratidão imensa pela sua presença. Alec nasceu com o cheiro da terra molhada e o som do riacho correndo em suas veias. Sua pele era da cor do musgo e seus olhos, um verde profundo, refletiam o dossel da floresta. Desde criança, ele não brincava na natureza, ele brincava com a natureza. As videiras se inclinavam para ele e os pássaros pousavam em seus ombros antes de aprenderem a cantar. Os habitantes do vilarejo de Briarwood o observavam com uma mistura de medo e admiração silenciosa. Eles o chamavam de o Garoto Semente. O dom de Alec não era de feitiçaria, mas de harmonia. Ele não forçava a natureza, mas sussurrava seus desejos ao vento e às folhas. Quando Briarwood precisava de uma nova ponte, Alec sentava-se à margem do rio e, com paciência e concentração, pedia às raízes dos salgueiros que se entrelaçassem, formando um arco vivo e inquebrável. Era um trabalho lento, guiado pela vida, não pelo machado. O primeiro grande teste de seu poder veio com a Grande Seca. Os riachos secaram até virarem cascalho, e a terra rachou em um lamento silencioso. O povo de Briarwood estava desesperado. Eles oraram aos céus, mas Alec olhou para as profundezas da terra. Ele subiu ao pico de musgo antigo, o ponto mais alto da floresta, e se enterrou até os joelhos na poeira. Por 3 dias e 3 noites, ele sentou-se meditando sob o sol implacável. Ele se tornou uma âncora, puxando a essência vital das profundezas. Ele ouviu o gemido da água subterrânea, aprisionada nas rochas. Com um esforço de vontade que o fez sangrar pelo nariz, ele implorou à terra, não para que liberasse a água, mas para que fluísse com ela gentilmente. No 4º dia, uma pequena rachadura úmida apareceu perto dos pés de Alec. Em seguida, um fio d'água, fino como seda, começou a escorrer. O fio se tornou um murmúrio, o murmúrio se tornou um riacho e o riacho desceu a montanha, nutrindo a terra ressecada. O povo de Briarwood chorou de alívio. Alec voltou exausto, mas a floresta e o vilarejo estavam salvos. Com o tempo, Alec se tornou a lenda. Ele abandonou o vilarejo para viver no coração da floresta, o guardião silencioso. Dizem que, se você andar pela floresta de Eldória e sentir uma brisa repentina em um dia calmo, ou se encontrar uma fruta perfeitamente madura fora de época, é o toque invisível de Alec cuidando de seu reino. Ele nunca buscou fama ou poder, apenas o equilíbrio. Seu maior ensinamento foi que a magia não reside em fazer o extraordinário, mas em respeitar o ordinário, em ouvir o que a terra sussurra. Alec viveu por muitas vidas, até que um dia as árvores pararam de sussurrar seu nome e ele se tornou parte da própria floresta. Seus poderes não desapareceram. Eles se dissolveram no solo, no ar e na água. Quando você deita sua cabeça para dormir e ouve o vento nas folhas, é o fôlego gentil do guardião do Verde Profundo, velando por você. Durma em paz, sob a proteção da lenda de Alec.
O encontro com Kailen, o espírito das rochas. Embora Alec dominasse a flexibilidade e o crescimento, ele frequentemente sentia uma resistência fria vinda das profundezas. Não era maldade, mas uma teimosia antiga. A floresta era viva e mutável, mas as montanhas de açoite do vento que a cercavam eram imutáveis e silenciosas. Foi lá que ele encontrou Kailen. Kailen era o elemental das rochas. Não tinha forma fixa, manifestando-se como um tremor no chão ou uma saliência escura e intratável em uma face de penhasco. Kailen odiava o movimento. Para ele, o crescimento das árvores era um caos irritante que rachava e desfigurava sua ordem pétrea. Ele estava endurecendo as nascentes de água na base da montanha. Ele que escalou a montanha, sentindo a fúria mineral que irradiava de Kailen. O ar rarefeito cheirava a enxofre e pedra lascada. Ao chegar ao topo, Alec não gritou ou desafiou. Em vez disso, ele sentou-se na borda de um desfiladeiro e começou a cantar. Sua canção não era de água ou vento, mas de tempo. Ele cantou sobre a lentidão da erosão, sobre como os grãos de areia viajam por milênios para se tornarem um rio. Ele cantou sobre a força da rocha, sim, mas também sobre a beleza da mudança inevitável. Cantou sobre o musgo que cobre uma pedra, tornando-a macia e colorida. A canção era um argumento paciente e melódico. Kailen respondeu com um estrondo de desaprovação, fazendo pequenas pedras rolarem. Por que tanta pressa? Por que não a eternidade em paz? A voz era áspera, como pedras sendo trituradas. Alec respondeu, não com palavras, mas plantando uma única semente minúscula em uma fenda próxima, uma semente de pinheiro anão. Não há pressa, Kailen, disse Alec olhando para a semente. Há apenas a vida. A eternidade não é estar parado, mas participar do ciclo eterno. Você é a estrutura, Kailen. A floresta é a dança. Uma não existe sem o perigo e a segurança da outra. A semente começou a brotar, impulsionada pelo toque de Alec, mas a rocha de Kailen resistiu, apertando-a. Alec não forçou. Ele apenas nutriu o solo ao redor com a sua própria energia vital, pedindo humildemente à rocha para dar um pequeno espaço. Ele ensinou à rocha que a vida pode ser teimosa, mas nunca rude. Após uma semana de silêncio e canto, Kailen cedeu, não por fraqueza, mas por compreensão. A pequena raiz do pinheiro conseguiu se firmar. A rocha não havia quebrado, ela havia se acomodado. O elemental retirou sua frieza das nascentes, permitindo que a água jorrasse novamente, mas agora com um novo respeito pela solidez da montanha. Alec desceu a montanha com um sorriso, levando consigo não apenas a gratidão da floresta, mas uma lição profunda. Ele aprendeu que a magia da natureza não é apenas o crescimento e o verde, mas também a força silenciosa e imutável do que está abaixo. O equilíbrio reside em honrar tanto o mole quanto o duro. Seus próximos passos o levariam para o coração úmido da floresta, onde uma jovem dríade estava lutando contra um medo que ameaçava secar sua própria árvore. Uma história de paciência e a aceitação de seu próprio ritmo aguardava. A sombra do medo e a lição da paciência. O caminho de Alec o levou ao Bosque do Lamento, uma parte da floresta conhecida por sua umidade e silêncio profundo. Ali vivia Lyra, uma dríade ainda jovem, cuja essência estava ligada a um majestoso carvalho de casca prateada. Recentemente, a casca do carvalho começou a secar em um padrão estranho, acinzentado,
como se a vida estivesse sendo sugada de dentro. Alec percebeu que a doença não vinha de um parasita ou de uma praga, vinha do medo. Lyra tinha o pavor secreto de que um dia a floresta pegaria fogo e ela, imóvel, seria consumida com sua árvore. Esse medo estava se manifestando fisicamente, secando a seiva e paralisando o crescimento. Ao se aproximar, Alec viu Lyra escondida em uma fenda da árvore, tremendo. O carvalho, normalmente vibrante, parecia prestes a quebrar. O guardião! Você pode me dar pernas? Posso correr e me salvar se o fogo vier. Lyra implorou. Sua voz um sussurro seco, como folhas de outono. Alec fechou os olhos e colocou a mão na casca prateada. Ele sentiu o pânico congelado de Lyra. Não posso te dar pernas, Lyra. Ele respondeu com calma, a voz tão suave quanto o orvalho. As árvores são feitas de raízes, não de fugas. Sua força não está na velocidade, mas na resistência. Para acalmá-la, ele iniciou uma demonstração de paciência. Ele não curou a árvore imediatamente. Em vez disso, invocou cipós de luz. Eram finos e brilhantes, mas cresciam a uma velocidade quase imperceptível. Ele os guiou para envolver a parte seca da árvore, um por dia. Observe, Lyra, ele explicou. Este cipó é lento, demora, mas cada dia ele se torna mais forte e mais entrelaçado. Se eu curasse sua árvore em um instante, seu medo voltaria. A cura, assim como a vida, deve ser construída com calma. Durante semanas, Alec sentou-se ao lado do carvalho. Ele falava com Lyra sobre a lentidão das pedras, lembrando de Kylen, sobre como o rio esculpe o vale, não pela força bruta, mas pela persistência gentil. A cada dia, Lyra observava o novo cipó de luz envolvendo seu tronco. Aos poucos, a dríade começou a se acalmar. Ela entendeu que a força não era a capacidade de fugir, mas a coragem de ficar e deixar as raízes se aprofundarem, resistindo à ameaça. A parte acinzentada da árvore parou de avançar. A seiva começou a subir novamente, devagar, com a paciência que Alec lhe ensinara. Quando o carvalho prateado estava quase totalmente recuperado, Alec sentiu uma mudança no vento. Não era um cheiro de fumaça, mas um frio cortante e antinatural. Uma magia obscura estava se infiltrando em Eldória, vinda das colinas murmurantes. Não era fogo natural, mas uma corrupção fria que secava a vida. Alec sabia que essa ameaça exigiria mais do que paciência, exigiria a ação unificada. Era a hora de chamar Kellen, o elemental da rocha, e talvez até mesmo as criaturas que ele havia ajudado em segredo. A sombra gelada estava chegando, e o guardião do verde profundo precisaria de todos os seus aliados. O chamado do guardião e a unidade da natureza. A magia obscura que se infiltrava nas colinas murmurantes era a magia do vazio. Uma força que não destruía com fogo, mas com a ausência total de vida. Ela sugava a cor, o som e o calor. Alec sabia que a força vital da floresta era vasta, mas dispersa. Ele precisava de uma âncora para resistir ao vazio. Alec subiu novamente o pico de musgo antigo. Desta vez, ele não cantou uma canção de súplica, mas um chamado ecoante. Ele usou sua própria essência para amplificar o som, enviando uma vibração que se propagou pelas raízes, pelas pedras e pelo ar úmido. Era um som que apenas a natureza e aqueles em harmonia com ela podiam ouvir. O primeiro a responder foi Kellen, o elemental das rochas,
manifestou-se como uma figura de granito cinzento no cume, mais definida do que nunca, mostrando respeito. A geada que mata sem frio. Sinto a inércia, Alec. Não é nossa teimosia, é uma morte sem propósito. O que o tecelão verde precisa da pedra? Preciso de sua solidez, Kaelen, respondeu Alec. Sua imutabilidade. O vazio corrompe o crescimento. Precisamos de uma barreira que não possa ser dobrada ou apodrecida, apenas resistida. Você será o escudo e eu serei a lâmina da vida. Kaelen concordou com um aceno que fez o chão tremer levemente. Enquanto isso, lá embaixo, a jovem Dríade Lyra sentiu o chamado. Agora mais forte e enraizada em sua paciência recém-descoberta, ela enviou sua própria resposta. A casca prateada do carvalho brilhou e Lyra enviou sua seiva mais forte, uma promessa de vitalidade inabalável, através da vasta rede de raízes da floresta. A força de Lyra mobilizou as criaturas menores. Esquilos, corujas e veados, que conheciam Alec por seus atos de bondade, tornaram-se sentinelas. Os pássaros voaram em padrões de alarme. O próprio solo começou a se mover, impulsionado pela força vital que Alec havia nutrido por décadas. O palco da batalha foi montado no Vale dos Murmúrios Secos, onde a sombra do vazio já havia transformado a grama em cinzas e o orvalho em nada. Alec se posicionou na frente, com Kaelen ao seu lado, suas formas contrastantes, o homem de musgo e o elemental de pedra. O vazio se manifestou como uma névoa cinzenta e silenciosa que se arrastava, sugando o som e o calor. Era a personificação do vácuo, do esquecimento. No momento em que a névoa tocou o solo de Eldória, Kaelen se transformou. O elemental se tornou uma muralha de basalto polido, fria e intransponível. A névoa do vazio tentou envolvê-la, mas a pura ausência de vida da névoa encontrou a pura inércia da pedra. Era um impasse gélido. A morte sem forma contra a imutabilidade sem vida. Este ato deu a Alec o tempo de que precisava. Ele começou a tecer sua magia, uma magia não de ataque, mas de vida abundante. Ele ordenou que cada semente, cada raiz, cada botão floral em seu alcance acordasse e florescesse com força máxima, uma explosão de verde contra o cinza. A floresta respondeu com uma fúria silenciosa. Raízes se ergueram como serpentes, videiras cresceram como chicotes, e flores de cores vibrantes desabrocharam em plena batalha. Era a vida, em sua forma mais teimosa e bela, lutando contra o nada. A essência do vazio não podia tolerar tanta vitalidade. O ataque da vida e o fim do vazio. Enquanto a muralha de Kaelen mantinha a linha contra a névoa do vazio e Alec tecia sua magia de crescimento incessante, a batalha estava estagnada. O vazio era lento, mas implacável, e a energia de Alec estava se esvaindo rapidamente. A floresta precisava de um golpe final. Lyra, o carvalho, sentiu o esgotamento de Alec através das raízes. Ela se lembrou da lição de paciência que havia se transformado em resiliência. Em vez de esperar que Alec vencesse sozinho, ela convocou todas as dríades, ninfas e espíritos menores da floresta em um ato de vontade coletiva. De todos os cantos da floresta, uma vasta onda de magia elemental começou a convergir. Não era apenas verde, mas misturada com a pureza da água, o calor temperado do solo e o sussurro do vento. Os riachos ganharam força e as fontes jorraram um poder purificador. Os animais
liderados por um veado coroado que Alec havia curado há muito tempo, participaram do ataque. Eles não tinham magia, mas tinham movimento. Os veados e javalis corriam em círculos ao redor do vazio, quebrando sua inércia e forçando a névoa a se dispersar, dificultando sua concentração. A magia concentrada das dríades atingiu o vazio como uma torrente de vida concentrada. Era uma energia tão vibrante e caótica em sua beleza que a frieza do vazio começou a chiar e recuar. A ausência não podia coexistir com tanta presença. Alec, renovado pela energia de seus aliados, aproveitou a abertura. Ele levantou os braços para o céu e para a terra. Ele pediu que as chuvas de sementes de Eldoria, sementes que poderiam dormir por décadas, acordassem de uma vez. Ele não as plantou, ele as libertou. Milhares de sementes caíram sobre a névoa, impulsionadas pela magia de Alec. A névoa do vazio, que absorvia a vida, agora era forçada a nutrir essa explosão de vida. As sementes brotaram em segundos, criando um tapete denso de miniaturas verdes sobre o cinza. O vazio não podia sobreviver a isso. Ele não podia absorver ou secar algo que crescia com tanta fúria e propósito. Com um último suspiro sibilante de derrota, a névoa se desfez e se dissipou, deixando para trás apenas um solo estranhamente fértil, coberto por um jardim instantâneo. Floresta soltou um suspiro coletivo de alívio. Kaelen reassumiu sua forma mais suave, tornando-se novamente parte da montanha. Lyra e as dríades recuaram, exaustas, mas radiantes. Eldoria estava salva e a lenda de Alec estava completa. Alec, o guardião do verde profundo, olhou para a floresta que havia salvado não por seu próprio poder, mas por sua capacidade de unir as forças da natureza. Sua missão estava cumprida. Com um sorriso cansado, ele se sentou no solo, bem no meio do novo jardim. Ele sentiu a grama macia, o cheiro da terra e a paz que retornava. Ele não voltou para Briarwood. Ele simplesmente descansou. O povo de Briarwood nunca mais o viu, mas todos os anos, no local da batalha, o Jardim da Vitória florescia mais que qualquer outro lugar, com cores impossíveis de replicar. Eles sabiam que Alec não havia morrido. Ele havia se tornado a essência permanente daquele lugar. Eles contam que se você se sentar no Jardim da Vitória, você pode sentir um murmúrio nas flores, o coração pacífico do homem que se tornou a floresta. E esse coração, gentil e profundo, está aqui, velando pelo seu sono. O sussurro das águas e a dúvida da floresta. Muitos anos se passaram desde a derrota do vazio. A floresta de Eldoria prosperava. No entanto, uma nova perturbação começou, sutil e insidiosa. A água estava perdendo seu poder de memória. Os riachos e lagos, que deveriam carregar a história da floresta, tornaram-se superficiais e esquecidos. A ausência de Alec, o homem, começou a pesar. As jovens dríades e os elementais recém-nascidos questionavam a velha magia. A lenda é real ou apenas uma história para nos fazer sentir seguros? A dúvida era um veneno silencioso, e a água esquecida era seu sintoma físico. Alec, agora uma consciência dispersa, sentiu a discórdia. Ele não podia se manifestar fisicamente, mas podia falar através da memória das raízes. Ele precisava de um intermediário, alguém que pudesse carregar sua voz e restaurar a fé na força da união. Sua atenção se voltou para Tilia, uma jovem ninfa do rio que era cética e impaciente. Tilia
achava a paciência de Alec uma fraqueza. Ela tentou forçar o rio a lembrar, mas suas tentativas apenas causaram pequenas inundações e lama, perturbando o ecossistema. Alec canalizou sua essência para o carvalho de casca prateada de Lyra. Lyra, agora sábia e serena, ouviu o murmúrio do guardião. Ela se aproximou de Tilia, que estava frustrada, tentando limpar a lama. Não force a água, Tilia. Peça a terra para filtrar, disse Lyra, transmitindo a sabedoria de Alec. Tilia zombou. A terra está ocupada demais crescendo, Lyra. A água precisa de ação rápida. Lyra sorriu, uma expressão lenta e calma. Alec nos ensinou que a ação mais rápida é muitas vezes a mais harmônica. Siga o caminho mais longo, o das rochas. Intrigada, Tilia concordou em seguir a orientação da lenda, filtrada pela Dríade. Lyra levou Tilia ao túmulo de Caelen, o local da batalha. Agora, um jardim rochoso. Lá, Alec sussurrou diretamente na mente de Tilia através da conexão entre pedra e raiz. A memória não está no fluxo, mas no encontro, disse a voz de Alec, sem palavras. Encontre o córrego do tempo perdido, a nascente que Caelen protegeu. Ela guarda a memória mais antiga. A nascente ficava no ponto mais alto, na fronteira com o antigo território de Caelen. Tilia partiu em sua jornada de fé, uma ninfa do rio, seguindo a orientação de um homem de musgo e uma dríade de árvore. Ela escalou as rochas, encontrando os caminhos que só a paciência da erosão havia criado. Cada passo era uma lição sobre a lentidão e a força que a acompanha. Quando chegou à nascente, encontrou um pequeno poço d'água cristalina cercado por quartzo. Essa água tinha o peso da história, a memória de todas as eras de Eldória. Tilia tocou a água e sentiu o passado, a grande seca, o pacto com Caelen, a luta contra o vazio. Com o coração renovado, Tilia não tentou levar toda a água. Em vez disso, ela se tornou um veículo. Ela se conectou à nascente, permitindo que a água da memória corresse através dela. E em seguida, voltasse para o rio, espalhando a verdade do guardião a cada gota. O rio voltou a ter memória. A dúvida se dissipou, e os seres da natureza voltaram a sentir a presença de Alec, não como uma história, mas como a verdadeira base da floresta. A lenda de Alec persistia, não no que ele era, mas no que ele ensinou. O desafio do tempo, a ferida na árvore Cronos. O maior e mais antigo ser em Eldória não era Caelen ou o carvalho de Lyra, mas sim a árvore Cronos, um sequoia ancestral que não crescia para cima, mas para dentro, no tempo. Ela regulava o ritmo de todas as estações e o ciclo de vida e morte da floresta. Certo dia, um grupo de exploradores, sem saber do poder da árvore, acampou perto de suas raízes e, por descuido, acendeu uma fogueira mágica com madeira estranha. A fogueira queimou o suficiente para criar uma cicatriz temporal na base da Cronos. O efeito foi imediato e caótico. Partes da floresta começaram a viver em ritmos diferentes. Em uma clareira, o outono congelou no meio do caminho. Folhas pairavam no ar, sem cair. Em outro ponto, a primavera rebrotava incessantemente, esgotando o solo. O equilíbrio de Eldória estava se desfazendo. O tempo, que antes era o ritmo de vida, tornou-se o adversário. A consciência de Alec, dispersa, lutou para se concentrar. Ele sentia a dor da árvore Cronos, um lamento que vinha de todas as direções e de nenhum momento específico.
Eleque percebeu que essa ferida não podia ser curada com crescimento rápido, pois o crescimento era agora irregular. Também não podia ser curada com a inércia das rochas, pois o problema era a própria taxa de mudança. Ele precisava de um ritual de estabilidade. Ele convocou Lira e Tília. A árvore Cronos está descompassada, sussurrou Alec através do vento que chicoteava o carvalho. Lira, você deve usar sua paciência para ancorar o presente. Tília, você deve usar a memória das águas para lembrar a Cronos o passado que ela perdeu. A missão de Lira era a mais difícil. Ela deveria se enraizar na base da Cronos e impor um único momento de tempo, a hora exata. Ela começou seu trabalho lento e meditativo, usando toda a sua sabedoria para resistir ao caos temporal. Lira irradiava um momento de paz, o meio-dia do verão. Mas as rajadas temporais atacavam. Um vento gelado de inverno batia em sua casca, seguido por um calor escaldante de deserto. A Dríade suportava, forçando a realidade a obedecer ao seu agora. Enquanto isso, Tília viajou para a nascente do tempo perdido e encheu cada riacho e lago com a água da memória. O plano era criar um círculo de recordação ao redor da Cronos, lembrando-a, gota por gota, do seu ritmo original e constante. A água de Tília levava consigo a imagem das estações em perfeita sucessão. A geada, seguindo a colheita, o desabrochar vindo após o degelo. Era uma sinfonia líquida de passado, tentando corrigir o erro do presente. Alec, então, fez sua parte final. Ele não curou a ferida diretamente. Ele convocou os elementais da folhagem nova, aqueles que representavam o futuro, a promessa de crescimento. Ele pediu que eles se colocassem na frente da ferida temporal. O futuro, por natureza, é flexível e aberto. Quando a ferida da Cronos tentava impor um ritmo irregular, os elementais do futuro absorviam o choque, dobrando-se em vez de quebrar, protegendo a Cronos até que a âncora de Lira e a memória de Tília pudessem se conectar. Após 3 dias e 3 noites de esforço concentrado, o ritmo da árvore Cronos se estabilizou. O meio-dia do verão de Lira se fundiu com o ciclo de memória de Tília, e a flexibilidade do futuro selou a ferida. O tempo voltou ao normal. As folhas que estavam paradas caíram suavemente. As flores que cresciam demais murcharam no momento certo. O equilíbrio foi restaurado e a lenda de Alec ganhou uma nova dimensão. Ele não apenas controla a vida, mas também a dança do tempo. O pacto cósmico, a noite que não vinha, a cura da árvore. Cronos restaurou o ritmo das estações, mas introduziu uma instabilidade na polaridade. O Sol, o velho brilhante, ficou muito animado com o ciclo de vida renovado e se recusou a se pôr. À noite, a Dama Sombra sentiu-se rejeitada e começou a se desintegrar. Eldoria foi inundada por uma luz eterna. Não era calor excessivo, mas uma exaustão constante. As flores não sabiam como fechar, os animais não conseguiam dormir, e o solo nunca tinha tempo para descansar e absorver. A vida era incessante, e isso estava causando uma fadiga mortal. A lenda de Alec precisava subir para intervir. Alec concentrou sua essência mais uma vez no carvalho de Lira. Ele precisava de um receptáculo para sua forma, um corpo temporário feito de pura natureza para subir ao firmamento. Ele pediu a Lira e Tília que o ajudassem a tecer um corpo de serapilheira e névoa.
Lira ofereceu suas folhas mais densas, tingidas com a cor da terra úmida. Tília ofereceu a névoa mais escura de seu rio, que continha a sombra da água profunda. Lentamente, à luz incessante, o avatar de Alec tomou forma. Um corpo alto, silencioso, com veias de raiz expostas e uma pele que parecia o entardecer. Seus olhos não eram verdes, mas 2 pedaços de ônix negro feitos para absorver a luz. O avatar de Alec iniciou sua ascensão. Ele não voou, mas se elevou sobre um pilar de vapor e crescimento que ele convocou das profundezas da floresta. Era um farol de vida contra a vastidão vazia do céu sempre claro. O velho brilhante, o sol, parecia um rosto severo e exausto no alto. "Não posso parar!" gritou a voz do sol, quente e impaciente. "Se eu descansar, o ciclo pode quebrar novamente. Eu sou a vida e a vida deve persistir." Alec respondeu com a voz calma da floresta que tinha séculos. "O crescimento precisa da sombra, sol. O sono não é a ausência de vida, é a sua preparação. Você está queimando o futuro." Alec então se virou para a sombra fraca da Dama Sombra, a noite, que se agarrava à borda do céu. Ela estava pequena e moribunda, sua névoa transparente. "Ele me rejeitou", sussurrou a noite com uma voz fria e quebradiça. "Eu sou o esquecimento." Alec estendeu a mão para a noite. "Você não é o esquecimento, Dama Sombra. Você é o berço. Em seu abraço, o solo respira, a seiva se move lentamente e os sonhos são plantados. Sem você, não há novo começo." O guardião fez a sua oferta, o pacto da semente. Ele prometeu ao sol que a cada noite a floresta não apenas descansaria, mas faria um trabalho silencioso. Preparar a terra para receber o calor e a luz do sol com uma sede renovada. E ele prometeu à noite que, em troca, o sol honraria o ciclo, entregando-se todas as tardes ao seu abraço. E que cada semente plantada só germinaria de verdade após passar pelo sono reparador da escuridão. O sol, compreendendo que a sua persistência estava causando a sua própria ruína, aceitou. A noite, sentindo a honra e o valor de seu papel restaurados, expandiu-se novamente. A luz eterna se desvaneceu em um crepúsculo gentil. O avatar de Alec, tendo cumprido seu propósito, começou a se desintegrar, caindo em Eldória como uma chuva escura e nutritiva. A floresta respirou em uníssono. A primeira noite em semanas trouxe o sono profundo e os sonhos. A lenda de Alec havia se tornado o equilíbrio cósmico em Eldória. Ele provou que a magia da natureza não é apenas o crescimento visível, mas a interconexão invisível de todas as forças, desde a raiz mais profunda até o sol mais alto. Durma bem, sabendo que a noite honra o seu papel e o sol aguarda pacientemente o seu momento. Tudo sob o olhar atento da lenda de Alec. O desafio humano, o ruído da cidade e o limite da ambição. Os anos se tornaram décadas. Briarwood, o antigo vilarejo perto da fronteira de Eldória, cresceu e se tornou a cidade de Aceralha. O vilarejo de casas de madeira rústica deu lugar a estruturas de pedra e ferro. Aceralha prosperava, mas sua ambição era insaciável. Os humanos começaram a invadir as bordas de Eldória, derrubando árvores para construir mais casas e abrindo clareiras para estradas de paralelepípedos. O problema não era a maldade, mas a inconsciência, a crença de que a natureza existia apenas para servi-los. O ruído das máquinas e o constante movimento humano eram como uma febre para a floresta. O guardião,
A essência de Alec sentiu a dor do corte e a agitação do solo. Lyra e Tilia estavam alarmadas. A magia da floresta estava sendo sufocada pelo barulho e pela poeira. Alec sabia que não podia usar força total. A luta contra humanos resultaria apenas em tragédia e medo, o que enfraqueceria ainda mais a floresta. Ele precisava de uma demonstração de poder gentil, ensinando limites sem destruir. Ele canalizou sua força para os elementais do silêncio, espíritos da névoa e do orvalho que guardam o som. Sua primeira ação foi proteger as fronteiras. No local onde os humanos planejavam a próxima expansão, o silêncio de Eldoria se tornou físico. Toda a manhã, as ferramentas dos madeireiros e as conversas dos construtores eram absorvidas pelo ar. Os trabalhadores se queixavam de uma surdez estranha e de uma fadiga irresistível que os impedia de levantar as suas ferramentas. O líder de Aceralia, o ambicioso engenheiro-chefe Darian, desdenhou das superstições. Ele ordenou uma incursão maior, com máquinas mais barulhentas. Ele acreditava que o progresso superava qualquer lenda rural. Na noite em que Darian planejava o avanço, Alec usou sua magia de tempo e crescimento. Ele não fez as árvores crescerem rapidamente. Ele fez com que a floresta se movesse lentamente no escuro, como um animal adormecido que se vira. As fronteiras de Eldoria se expandiram silenciosamente em direção à cidade. Não derrubaram casas, mas as abraçaram. Na manhã seguinte, Darian e Aceralia acordaram para descobrir suas estradas cobertas por musgo espesso, suas portas trancadas por vinhas gentilmente enroladas e os seus pátios cheios de um nevoeiro persistente e pacífico. As árvores mais antigas estavam agora dentro da cidade. Seus galhos se estendiam por cima dos telhados de uma forma que impunha reverência. Onde antes havia um campo aberto para o progresso, agora havia uma barreira de vida. Alec canalizou sua voz através de uma única árvore no centro da praça de Aceralia, uma árvore que a cidade havia preservado por acidente. O sussurro carregado de paciência e história ecoou na mente de Darian. A vida é crescimento, Darian, mas o crescimento tem raízes e fronteiras. Eldoria não é sua inimiga, mas seu limite. Se você a honrar e a proteger, ela fornecerá a sombra e o ar para a sua cidade. Se a consumir, ela a absorverá. Darian, confrontado não com a fúria, mas com a inevitabilidade pacífica da natureza, compreendeu. A cidade não foi destruída, mas redefinida. Aceralia estabeleceu limites estritos e começou a construir em harmonia com a floresta, em vez de contra ela. O ruído diminuiu e o guardião recuou para a paz silenciosa de Eldoria. A lenda de Alec ensinou à humanidade a sua lição mais difícil. A verdadeira força não é a ambição de tomar, mas a sabedoria de ceder e viver em equilíbrio. Último canto, o sacrifício contra o inverno sem fim. Após o desafio humano, Eldoria viveu um período de paz, mas o ciclo cósmico, embora restaurado por Alec, era frágil. Um dia, o inverno de ferro desceu sobre a floresta. Um frio tão intenso e persistente que parecia ser a própria morte branca personificada. Este não era o inverno natural, o sono necessário da terra. Era uma força gélida que congelava a seiva nas árvores e endurecia o solo a ponto de rachar as raízes. As dríades e os elementais tremiam. Até o carvalho de Lyra parecia coberto por um véu de cristal mortal. O guardião, a essência de Alec, sentiu o perigo. Se esse frio persistisse,
A vida em Eldória seria exterminada. Não haveria tempo para o renascimento da primavera. Ele sabia que o equilíbrio exigia sua intervenção mais profunda e final. Alec se manifestou uma última vez. Não como um avatar de musgo ou névoa, mas como a própria floresta em movimento. As árvores mais antigas moveram seus galhos. As raízes se ergueram do chão. Ele se tornou o corpo coletivo de Eldória. O guardião olhou para a vasta, silenciosa e branca paisagem. Ele não podia dissipar o frio. Ele só podia criar uma barreira de calor vital por dentro. Ele precisava de energia, mais do que ele tinha em sua forma dispersa. Alec convocou Lyra e Kailen, que ressurgiu como um elemental do gelo, lutando contra sua própria natureza. Precisamos de um escudo de vida pura, disse Alec. Lyra, envie sua energia para as sementes adormecidas. Kailen, envolva as nascentes mais profundas com o calor remanescente da terra. Enquanto Lyra canalizava toda a sua seiva e Kailen selava o calor geotérmico, Alec preparou o seu último canto. Ele subiu ao centro do Jardim da Vitória, o local de sua antiga glória. O frio era tão intenso que o ar parecia vidro. Alec começou a cantar. Não era uma canção de súplica ou de desafio. Era uma melodia de rendição e doação. Ele cantava a história de Eldória, as alegrias do verão, o descanso do outono, o ensinamento do inverno e a promessa da primavera. Enquanto cantava, Alec começou a fazer a transferência. Ele puxou para si toda a sua consciência, toda a sua memória, toda a sua magia e toda a energia vital remanescente das raízes mais profundas. Ele concentrou a lenda em um único ponto, e então ele liberou. Alec transformou a totalidade de sua essência, tudo o que ele havia se tornado, em uma onda massiva de energia térmica pura. Não era um calor de fogo, mas o calor vital da vida que persiste. A onda se espalhou do Jardim da Vitória para os limites da floresta, uma bolha invisível de primavera interior. O gelo de ferro não derreteu, mas perdeu sua capacidade de matar. O frio foi forçado a se contentar com o sono, não com a morte. O corpo coletivo de Alec se desintegrou. Ele não deixou para trás musgo, névoa ou um avatar. Ele deixou apenas uma impressão inerrante de vida em cada folha, em cada veia de seiva e em cada semente. O inverno de ferro eventualmente cedeu e a primavera voltou a Eldória. Foi a primavera mais exuberante que a floresta já havia conhecido. As flores tinham cores mais brilhantes e o ar cheirava a promessa eterna. A lenda de Alec, o guardião do verde profundo, estava completa. Ele não era mais um homem que controlava a natureza. Ele era a própria natureza. O calor da semente, a paciência da raiz, a memória da água e o limite da ambição. E assim, você pode fechar os olhos e descansar. O inverno não o alcançará, pois o calor do guardião reside em toda a vida ao seu redor, velando por você em seu sono mais profundo. Uau! Que jornada incrível pela lenda de Alec, o guardião do verde profundo. Esperamos que essa história tenha trazido um pouco de paz e a magia de Eldória para o seu dia. Se você chegou até aqui, saiba que sua audiência significa o mundo para nós. Por favor, não se esqueça de clicar no botão de gostei. Isso nos ajuda a espalhar a magia para mais pessoas. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal. Um abraço enorme, muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima aventura.